Olá, eu sou Camila Coutinho em mais um episódio do Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza que inspira pessoas, impulsiona negócios. Hoje, na terceira temporada, com um episódio mais que especial, eu diria, inclusive, especialíssimo, um episódio em que tenho que dividindo a bancada comigo duas grandes mulheres, uma delas, Mariana Matos, superintendente de mercado da Unimed Fortaleza, trazendo para a gente uma campanha linda, belíssima, no que toca às mulheres, não é isso, Mari? Seja muito bem-vinda. É isso mesmo. Dessa vez a gente resolveu fazer uma edição exclusiva de mulheres e por isso eu estou aqui ocupando o espaço dos nossos parceiros, né, nossos queridos Dandan e Pompeu, muito com bem muita ocupado. honra, né? Bom, acho que vocês já devem ter visto por aí, a Unimed Fortaleza lançou uma campanha focada nessa mulher, né, nessa mulher 40 a mais, que tem muitos papéis, né, que cuida de muita gente, mas que muitas vezes esquece de cuidar de si. E por isso a gente está fazendo essa edição especial de mulheres. E hoje temos aqui conosco uma mulher que também exerce muitos papéis na vida dela. Uma mulher que é uma referência no nosso estado, hoje à frente de uma das maiores empresas, Patriciana da Pague Menos, muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar recebendo você aqui no nosso podcast. E para começar, nós queríamos saber assim, você entrou na Pague Menos ainda muito jovem, né? Como é que foi amadurecer junto com a empresa, né? Deixando a sua marca pessoal na empresa e hoje ocupando a cadeira de presidente do Conselho de Administração? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Oi, Mari, muito obrigada pela pergunta. É um prazer estar aqui também, Camila. Me sinto super à vontade de estar nesse podcast só de mulheres, né? É com elas, por elas e para elas, então muito legal. Lá na Pague Menos, eu comecei a carreira muito jovem mesmo, né? A Pague Menos, ela foi fundada pela minha família. Eu sou da segunda geração da família fundadora. O Deusmar Queiroz, que é o fundador, é meu pai. E desde muito cedo, ele sempre falou de ir para a empresa com um tom de alegria, de festa. Então, para a gente também gerava essa expectativa, essa curiosidade do que ele vivia lá. Então, quando ele sempre nos chamava para ir para a empresa, a gente ia com muita alegria. No começo, era brincando, ela levando papel de um lado para o outro, carimbando papéis em branco que não tinha nada a ver, né? Só para brincar e viver aquele ambiente corporativo, porque ele acreditava que quanto mais nós vivêssemos aquele ambiente, nós iríamos entender da onde que vinham os recursos para que a gente pudesse usufruir os privilégios que a gente tinha e mais do que isso, né? Da onde vinham os recursos para ajudar tantas as pessoas, né? A gente está falando aí, Patriciana, de 81, não é isso? 1981, quando foi fundada. Eu nasci em 76. Não façam as contas, não, para não pegar a idade. Eu nasci em 76. A Pague Menos foi fundada em 81. Então, quando a Pague Menos foi fundada, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. A gente lembra muito pouco do que a gente fez antes dos 5 anos. Sim. Então, tudo que eu lembro na minha vida já existia Pague Menos, né? E muito cedo a gente foi lá brincar de trabalhar. Muito interessante, só pontuando essa tua fala, né, Mari? Porque a gente tem aqui pessoas que são pequenos empreendedores, que estão começando e que se inspiram nas histórias de pessoas que sentam aí nessa cadeira como você, Patriciana. E às vezes a gente dá um peso muito grande e leva para os filhos da gente o trabalho como um fardo, né? Pela correria, pela rotina, pelo cansaço. E aquilo mal sabe a gente que vai ficando negativo ou positivamente. Com certeza. Né? Na cabeça da criança, tá falando aí de 5 anos de idade. E você via com leveza, achava... No nosso caso, era sempre uma alegria, né? Porque estou me arrumando para ir para uma festa. Acho que já fica aqui pra gente, talvez, o primeiro aprendizado desse nosso bate-papo de... Vamos transmitir com leveza, com alegria e com amor essa jornada de ir para o trabalho, de exercer uma profissão, um ofício, porque os filhos da gente absorvem. E absorvem mesmo, viu? Eu cuido muito disso, assim, do tipo levar... tomar o cuidado de chegar em casa às vezes cansada, né, porque faz parte. Sim. E não passar isso para ele que o trabalho é um fardo, que o trabalho é uma coisa. Você fala, não, filho, eu adoro trabalhar. Eu adorei que você estava dizendo que você ia brincar de trabalhar, porque seu pai devia passar aquilo com tanta leveza, com tanta alegria, que para vocês ir trabalhar era uma brincadeira. Era uma brincadeira. E aí a gente foi vivenciando aquele ambiente corporativo, a empresa foi crescendo junto com cada um de nós. Nós somos lá em casa em 4 filhos. Todos iam brincar de trabalhar.
Estudamos, moramos fora, eu morei em Ohio durante 1 ano, completei a minha high school lá nos Estados Unidos, voltei, fiz engenharia. Quando eu entrei na faculdade, eu já não era mais brincar de trabalhar, era trabalhar de verdade. E dentro de um propósito que é muito fácil engajar. E eu acho que aqui na Unimed também tem muito disso, né? Quando você tem como propósito cuidar das pessoas, é fácil você aderir outras pessoas nesse sonho, nesse propósito. E lá na Pague Menos a gente tem esse propósito de levar saúde com amor para todos os brasileiros. Então, para mim, era muito legal fazer parte daquela empresa que estava cuidando das pessoas. Meus pais brincam que quando eu era mais nova, eu dizia que queria ser presidente do Brasil. Menina, né? Com 6, 7 anos, eu vou ser presidente do Brasil, vou ser presidente. E eles perguntavam, mas filho, por que você quer ser presidente do Brasil, né? Na minha infantilidade da época, na minha inocência, eu acreditava que o presidente do Brasil era aquele que tomava de conta dos brasileiros, né? Então, quando eu via pessoas nas ruas, eu acreditava que o presidente do Brasil era para tomar de conta daquelas pessoas. Quando os pais dos meus coleguinhas da escola se separavam, eu achava que o presidente do Brasil ia cuidar daquelas famílias, né? Então, o meu querer ser presidente era, acima de tudo, querer cuidar das pessoas. E aí eu me engajo numa empresa que é nossa, da família, ajuda a construir a história de uma empresa que tem como propósito cuidar das pessoas. Então, eu tenho o privilégio de ter o propósito pessoal e o propósito profissional 100% azeitado. E cresci na empresa, em todos os departamentos, fiz todos os rodízios para entender um pouco da operação, encostar a barriga no balcão e viver o momento da verdade, de atender o cliente, perceber a importância que a gente faz em cada atendimento, porque não é fácil quando a gente atende os clientes que vão em busca de saúde. Normalmente, ou eles estão acometidos de alguma patologia, ou algum familiar dele. Então, não é uma compra tão prazerosa. Então, tentar transformar aquele momento, talvez... Não é como sair de casa e se arrumar para ir para um parque, né? Ou para ir comprar uma bolsa, não é, ou um sapato. Não ou é. Né? É então, outra ocasião de consumo. Então, o atendimento faz toda a diferença nesse momento, né? Ter empatia, tentar compreender quais são as reais necessidades daquele cliente, faz toda a diferença. E isso fez eu aprender muito. E aí eu enveredei para a área do marketing, porque eu entendi que essa comunicação era importante, esse relacionamento com o cliente é muito forte. No varejo, o marketing e a área de compras, eles andam muito juntas. Então, logo depois que eu assumi marketing, como ato contínuo, eu fui para a área comercial, fiquei na área de compras muito tempo, negociar com a indústria farmacêutica as melhores condições para garantir que os brasileiros tivessem acesso a essa saúde, que era a nossa promessa, né? Com um nome, que tem um nome Pague Menos, então já entrego a promessa de acessibilidade. Sim. A área de compras era muito importante, então a gente tinha que negociar muito bem, comprar muito bem para vender muito bem. E aí, da área de compras, junto com o de marketing, eu fiquei VP comercial uma vida inteira, né? Foram muitos anos, eu já estou com mais de 30 anos que estou no segmento de varejo e farma. E quando foi em 2017, a família começou a sucessão da primeira para a segunda geração. O Deusmar, nosso fundador, com muito desprendimento, resolveu... Isso que eu ia falar, a gente deve ser, assim, de um altruísmo, porque... É uma história que se mistura, né? Isso. Eu acredito que é muita sabedoria. Normalmente, as sucessões das grandes corporações, elas acontecem, principalmente nas empresas familiares, por força de um acidente, de uma doença, uma fatalidade. Lá na nossa família foi diferente. O Deusmar realmente teve, né, esse desprendimento e resolveu fazer a sucessão. Preparou a segunda geração. Da primeira para a segunda geração, começou em 2017. Ele estando presente, ele sendo o nosso grande mentor, sim, o nosso grande coach, né? O meu principal conselheiro é o Deusmar. Eu sou hoje presidente do conselho, mas o meu principal conselheiro é o Deusmar. E aí, em 2017, o Mário, meu irmão, assumiu como presidente executivo. Eu fiquei como vice-presidente. E de 2017 a 2020, a gente se preparou para completar a sucessão. Então, o Deusmar sairia 100% da operação, nem seria presidente executivo, nem presidente do conselho. E em 2020, com muito orgulho, muita alegria, eu fui convidada pelos meus irmãos, pela General Atlantic, que era um fundo, que era um parceiro nosso, pelo meu pai, para ser a presidente do conselho da Pague Menos. A gente abriu o capital, então eu participei de todo o processo de roadshow para a abertura do capital. E desde 2020 eu estou como presidente do conselho, com muita honra, muita responsabilidade. Eu digo que o meu papel lá é ser guardiã dos valores e da cultura da empresa
E o que eu mais faço é traduzir. Eu traduzo as ansiedades do Deusimar como fundador para os executivos, eu traduzo os planos estratégicos dos executivos para os nossos acionistas, para os nossos sócios. Faz o meio então, de campo. Fico fazendo esse meio de campo ali como conselho, né? Patriciana, eu vejo assim, existe uma grande diferença nas empresas familiares, que é uma empresa que ela tem alma, ela tem um legado, ela tem uma história de alguém, de uma família que está ali, né? E como que você vê o papel da segunda geração em empresas como a Pague Menos, que se tornam gigantes, né, nacionalizam e crescem como a Pague Menos cresceu? Como que você vê esse papel aí dessa segunda geração, sua, dos seus irmãos, no negócio hoje? Eu acho que, como eu falei, a gente tem que ser realmente esse guardião da cultura e dos valores. Ser uma empresa 100% profissional é lindo, é maravilhoso, tem todos os benefícios, mas você não pode perder a essência que construiu a história, né? Então, a presença do Deusimar hoje é uma presença viva. Daqui a algum tempo, que eu acho que vai demorar muito tempo, até porque já nasceram as pessoas que talvez não morrerão de câncer, não morrerão de muitas coisas, porque a tecnologia, o desenvolvimento, a pesquisa está aí para descobrir todas as doenças e cuidar de todo mundo. E clientes da Unimed, da Pague Menos, não morrem nunca? Não, isso mesmo. Mas um dia a gente não vai ter a presença do Deusimar. Então, nós, como segunda geração, nós temos que ter muito senso de responsabilidade para manter esse legado, né? Esses valores, essa cultura. Esse final de semana, em especial, a gente teve a convenção de líderes da Pague Menos. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, a despeito de vir novos grandes profissionais de mercado, todos entendem a alma da empresa familiar. E eles falam com carinho sobre como os familiares deles, de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuem para a Pague Menos. Então, continuando esse legado de ser uma empresa familiar. Então, nós temos em algumas regiões farmácias nossas que são gerenciadas por 2 irmãos gêmeos. Um é um irmão, o outro é outro irmão. Legal. Nós temos dentro da nossa empresa colaboradores que têm o pai trabalhando conosco e o filho trabalhando conosco. Então, não deixa de ser uma empresa familiar, mesmo a gente já tendo adicionado aí dentro do nosso portfólio de colaboradores inúmeros profissionais que não eram da família, mas aquele negócio de alma, de empresa familiar, do calor, da essência, permanece. E essa é a nossa grande responsabilidade da segunda geração e da terceira, que já está vindo aí, né? Daqui a pouco a quarta. Patriciana, você falou de um marco aí de 2020, né? E 2020 a gente sabe que a gente entrou, talvez, da nossa geração aqui, eu que sou de 81, igual a Pague Menos, a gente talvez nunca tivesse passado por um desafio e por uma crise tão grande como a gente passou com a pandemia de Covid-19, né? Uhum. E o papel da Pague Menos, né, nesse cenário, num país como o Brasil, o papel de uma farmácia, você falou também aí de acessibilidade, né? E vem aqui na mente, acho que da Mari também, de todo mundo que está escutando a gente, os testes, né, e o atendimento. E aí eu lembro de alguns marcos, né, acho que muito ligados aí à tua atuação, que se você puder trazer para a gente. Clinic Pharma, eu lembro lá atrás também, aí acho que já é de 18, quando a gente falava de gerenciamento de categoria, né, naquela do algoritmo de a gente comprar, e se você também precisar de... Né, e a gente começar a ver uma atuação diferente da farmácia, aquela farmácia que era ligada à doença, né, não tinha essa visão 360 de cuidado. E como é que você traz para a gente, de onde é que a Patriciana, que começou ali com 5 anos brincando, né, que a história se mistura com a da própria marca, do negócio da Pague Menos, como é que você foi entendendo que tinha espaço para Clinic Pharma, para gerenciamento de categoria? Como é que você foi dando um outro viés para trazer essa receita de um jeito diferente? O que é que você buscava? Assim? Para a gente sempre foi muito claro a dor. A dor era a falta de acesso de uma saúde de qualidade. Então, a gente entendia que no Brasil, dado o tamanho da população, que é extremamente numerosa, e apesar de nós termos um sistema único de saúde, que é referência para muitos países, existe a necessidade de ter operadores para saúdes complementares, como é o caso da Unimed, né? Então, a gente entendia. E nós, farmácia, né? Tá todo mundo fazendo um pedaço, mas ainda assim não é o suficiente. Como é que nós, farmácia, podemos ser um agente importante dentro desse ecossistema de saúde? E sempre se ouviu muito falar sobre a importância do diagnóstico precoce, sobre trabalhar com prevenção. E a frequência de um paciente e
ao médico ou ir a uma clínica é infinitamente menor do que a frequência que ele vai na farmácia. Sim. Então, como a gente tem um estabelecimento que é de proximidade, que é de conveniência, que é de recorrência, nós podíamos fazer muito fortemente um papel de conscientização, de trabalhar principalmente nesse modelo de triagem e de cuidados primários, cuidados básicos, né? Então, a gente começou a entender que a gente, empoderando o farmacêutico, que é um profissional da área de saúde, extremamente capacitado, ele podia fazer muito mais do que só aviar a receita, né? Sim. O médico vai lá, faz todo o processo diagnóstico, prescreve, e o farmacêutico ficava só na entrega, troca a caixinha pela a receita. A gente entendeu que ele podia fazer muito mais. A gente começou a empoderar esses farmacêuticos e convidamos para que eles começassem a fazer parte desse processo de catequese, né? De trabalhar com o diagnóstico precoce. Na verdade, não é nem o diagnóstico, é a triagem em si. Então, hoje, com a tecnologia, com a inovação, com uma gotinha de sangue, dá para fazer muitos marcadores da saúde de um paciente, né? A gente começou a entender que a gente podia acompanhar a glicose, acompanhar a pressão, sensibilizar sobre a adesão ao tratamento. Mais de 70% dos pacientes que foram no Unimed, que visitaram o médico, que foram identificadas qual era a patologia que o médico prescreveu, ainda assim, ela não adere 100% ao tratamento. Ela começa a fazer o tratamento e sintomas desaparecem e eles não concluem. Então, o farmacêutico tinha um papel muito importante de garantir essa adesão ao tratamento. Porque na hora que você começa a cuidar da doença e negligencia, talvez a doença venha ainda pior. Uma coisa é uma gastrite, outra coisa é uma úlcera. Uma coisa é você ter pressão alta, outra coisa é você ser um cardiopata. Então, sensibilizar o paciente de aderir ao tratamento era muito importante. Então, a gente entendeu que o farmacêutico, de mãos dadas com o médico, podia ser muito mais potente dentro da nossa estrutura. Então, a gente começou a criar espaços. Em 2016, a gente começou a criar consultórios farmacêuticos. Era um espaço onde o farmacêutico ia ter a possibilidade de sensibilizar aquele paciente que já foi diagnosticado, já teve a prescrição médica, para que ele entendesse, olha, não é quando desaparecem os sintomas que você para de tomar. Se o médico prescreveu por 3 meses, tem que ser 3 meses. Fecha o ciclo, né? Se ele prescreveu por 6 meses, tem que ser 6 meses. Entenda que é para terminar o processo inteiro. Então, a gente começou essa conscientização e, para mostrar isso, a gente começou a medir a pressão, medir como é que estava a glicemia dele. E aí a gente foi entendendo que a gente era muito importante nesse sentido. E aí começou a fazer parceria com a indústria, e aí começou a ver também pele, como que a gente pode ajudar em diagnosticar de forma, pelo menos fazer uma triagem de alguns sinais que têm características nocivas para sensibilizar para ele procurar o médico naquele caso. Com a gotinha a gente consegue ver se o PCA está alto ou não está, então indicar que ele procure o médico para a saúde dele, e a gente começou a fazer esse trabalho. E a pandemia, a gente começou isso em 2016. Até a pandemia, a gente tentava mudar a cultura, porque ninguém era acostumado a ir numa farmácia para se consultar, né? Você tinha que mudar o farmacêutico, você tinha que mudar o paciente, né? Tudo, a sociedade. Para fazer o exame. Exato. Você tinha que mudar uma cultura de muita gente, não era só sua. Isso. E aí, quando foi em 2020, esse modelo foi colocado à prova. Que imaginemos todos nós como que seria o Brasil num país se a Pague Menos e algumas outras redes, que aí, motivado pelo nosso pioneirismo, outras redes rapidamente tentaram se adaptar, não conseguissem fazer os testes de Covid para testar a população. Tinha parado tudo. Tinha parado tudo, né? Não só o teste, como essa informação importante, porque com o advento da internet, a informação ficou democratizada. Todo mundo tem acesso a ir lá no Dr. Google e ler de tudo um pouco. Mas quem faz a curadoria do que é fato, o que é fake? Então, o farmacêutico da gente tem como levar essa informação de credibilidade e dizer, olha, você leu isso na internet? Não faz sentido, certo é isso, né? Você ouviu isso do vizinho? Não faz sentido, certo é isso. Então, o farmacêutico começou a ter esse papel importante. Na pandemia, a informação também era importante. Usa ou não usa máscara? Muito. Usa ou não usa álcool gel? Vacina ou não vacina? Então, ter o farmacêutico lá tentando dar essa segurança foi muito importante, muito importante. E vocês compartilham com a gente, estava falando aí, uma questão de papel de autoridade em saúde, né? É ajudar a população a entender justamente o que tem que ser feito, o que é verdade, o que é mentira, a desmistificar mitos, né? Porque hoje realmente a gente muitas vezes é movido por mitos, né? E fica naquela mito, é verdade. E eu acho que a Pague Menos como autoridade em saúde, assim como a Unimed, a gente presta esse papel social. E é um papel extremamente importante. Exato. A gente consegue fazer alguns testes. No Brasil. A gente consegue fazer alguns testes.
Preço fideliza? Fideliza. Talvez um bom atendimento fideliza. Mas informação na área de saúde é o que mais fideliza. Se você fala com propriedade, com conhecimento, a credibilidade, a reputação do profissional de saúde faz toda a diferença na hora da escolha, né? E mais do que só essa parte de fornecer informação, que é muito relevante, acho que a PagMenos vem ocupando esse papel de social mesmo, de fornecer acesso, não só na compra do medicamento, mas em outros serviços, como esse, né, da Clinic Farm que você acabou de dizer. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Qual foi seu maior aprendizado nessa transição da operação para o conselho? Foi um desafio muito grande, porque é uma mudança de mindset. Como vocês ouviram aqui, eu falo que desde criança que eu brinco de trabalhar. Então, meter a mão na massa era a nossa forma de agir. A gente cuidava das pessoas, de fato, metendo a mão na massa. Quando a gente vai para o conselho, eu não posso, eu tenho que ficar com as mãozinhas para trás, eu não posso mais executar, porque a ideia é que os executivos executem. E nós, enquanto conselheiros, a gente tem a responsabilidade de engajar, de inspirar pela argumentação, né? Pela nossa história, pelo que a gente viveu, pelo nosso repertório, pela vivência. Então, é um desafio muito grande, porque é muito mais no falar do que no agir. E o agir, ele é um exemplo muito mais forte, né, do que o discurso. Mas esse é o exercício, né? A gente diz lá, tem um ditado dentro do mundo de quem é conselheiro, que a gente tem que estar longe para não tocar, mas perto o suficiente para sentir o cheiro, se o negócio está indo para o caminho bem ou se está indo para o caminho mal. Então, a gente tem que estar sempre muito próximo, muito perto dos executivos, né, dos clientes, da companhia de uma forma geral, para a gente poder argumentar, inspirar, engajar dentro do caminho que faz sentido, né? E aí você tem que sentir como é que as coisas estão acontecendo. É desafiador. Como foi para você? Foi difícil para você decidir assim, eu vou sair da operação, que é onde é que eu tenho controle, é que eu consigo exercer, é que eu consigo tocar e fazer, para ser um cargo consultivo. Foi difícil para você? Foi super desafiador. No começo, vira e mexe, a gente fica mais tático do que estratégico, né? Então, a gente dá uma escorregada. O próprio conselho, por ter sido composto por outros executivos da família, todos com essa mesma dor de sair da execução e vir para um conselho, a gente dizia que a gente era um conselho mais tático, né? Então, a gente acabava tendo uma influência operacional muito grande. Mas as coisas vão caminhando Estágios, e aí né? a gente vai se sentindo mais seguro. E tem uma coisa que é muito importante. Às vezes, pequenas ideias que podem impactar mais pessoas fazem mais diferença do que várias ideias impactando poucas pessoas. Então, quanto mais longe da operação e estratégico você tiver, você vai ter mais a possibilidade de criar coisas, de pensar, de elaborar. E o modelo de tentativa, acerto e erro, quando a empresa é pequenininha, ok. Quando a empresa é grande, com 26 mil colaboradores, com 1.800, quase 1.800 lojas, a gente não pode ficar... Não é empírico, mas pode ser mais empírico. Então, estando no conselho, a gente tem mais tempo de se aprofundar estrategicamente em alguns planos, para quando a gente coloca em prática, a gente já coloca com ele bem consolidado. Então, a gente está menos operacional, mas muito mais estratégico e percebendo que isso faz muito mais diferença, né? E é a relevância do ócio criativo, porque muitas vezes quando a gente está na operação, a gente passa o tempo todo apagando incêndios e não consegue muitas vezes reservar esse tempo para pensar, amadurecer ideias, estratégias para que a gente possa levar para melhorar, né, a operação. Então, acho que essa é a grande dificuldade do executivo hoje, né, e você trouxe de uma forma brilhante essa questão do... Hoje, meu papel é mais trazer soluções, ideias, inovações, do que tocar o negócio, né, botar a roda para girar mesmo. Cada vez que você vai subindo um degrau na liderança, eu acho que você vai ter que ser mais esse papel de estratégia. Vai subindo como se fosse um grande avião, né? A 10 mil pés ali, e de longe você consegue ver muito mais fácil todo, né? Quanto mais pertinho você tem a noção de que é só uma árvore, depois você vai ver que é uma floresta inteira, né? Você enxerga de cima, né? Pegando o gancho da Mari, Patriciana, quando você fala dos teus papéis no conselho, né? Tirei o chapeuzinho ali de quem estava na linha de frente, no balcão e criava produtos, etc. e tal, novos negócios, projetos, enfim. Pegando esse gancho aqui do chapéu do conselho,
qual é o papel do conselheiro na cultura, né? Você falou aí, o Deusmar está com a gente hoje, sabiamente optou por fazer essa transição e abrimos capital, e ele está aqui do lado segurando na nossa mão. Mas tem um legado de cultura que é maior do que todos vocês, né? É maior que o negócio até, e está nas paredes, está em todo lugar. Como é que vocês fazem, né? E aí, do ponto de vista de conselho, qual é o teu papel, Patriciana, para assegurar que isso que era a essência, que é a cultura, que é o jeitão da Pague Menos de buscar resultado e de entregar serviço, né? Mais do que produto. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido, de implantar e sustentar, que talvez seja o mais difícil, né? O projeto de cultura é um projeto longo, esse trabalho de cultura do jeitão da Pague Menos. Existem alguns momentos dentro da empresa que você consegue perceber claramente as diretrizes da cultura. Quando você contrata alguém, quando você demite alguém, quando você promove alguém. Então, você passa uma mensagem clara. Na hora que você contrata alguém, a característica daquela pessoa que você está contratando, se ela não casa com a cultura, você não está fortalecendo a cultura. Na hora que você demite alguém, se você não demite de forma correta e aderente à sua cultura, com respeito, com amor, entendendo que é gente cuidando de gente, então na hora que eu demito, se eu não demito da melhor forma possível, eu desmancho a cultura. Sim, na hora que eu promovo, se eu promovo colaboradores que eles somam com a cultura, ou se eu promovo colaboradores que diminuem a cultura, eu estou passando mensagens claras. Então lá no conselho, um dos cantos que a gente fica mais atento é quem está sendo contratado, quem está sendo demitido, e na demissão, principalmente, como está sendo demitido, e quem está sendo promovido. Quem é essa pessoa, né? Como que ela casa. Existem outros indicadores muito fortes, né? A gente tem algumas pesquisas de clima, como que está o clima da organização, tem algumas instituições fortes, que é o Great Place to Work, para a gente acompanhar. Quando eu digo que a gente tem que estar longe o suficiente para não colocar a mão, mas perto o suficiente para sentir as conversas, a gente não tem interlocução só com os principais executivos, né? Então, eu particularmente tenho um papel, e está na minha agenda, ouvir todos os nossos colaboradores de forma randômica, né? Horas é alguém que é auxiliar, horas é alguém que é um coordenador, horas é um gerente executivo, um diretor, que eu vou captando. Antes eu sabia, entrando pelos corredores eu já sentia, né? Porque eu estava na execução. Agora, no conselho, eu tenho que ir convocando. Me conta, né? Me diz como foi. E uma coisa que é importante, nós, enquanto mamíferos, a gente tem essa necessidade de se relacionar, né? A gente vive em comunidade. E as comunidades, elas se perpetuam por rituais. Então, tem alguns rituais que eles simbolizam muito a nossa cultura, que nós, enquanto conselho, a gente tem que garantir que esses rituais permaneçam. Então, por exemplo, coisas simples que às vezes a gente não tem noção de como ela representa. Nós somos uma empresa que nós temos uma fé muito grande, né? A gente diz que um dos nossos atributos é a fé. Então, todos os nossos grandes eventos, reuniões onde a gente decide coisa, a gente começa com uma oração. E, a despeito de nós termos várias crenças dentro da nossa corporação, porque nós estamos em todo o Brasil. Sim. Então, a gente tem colaboradores que têm religiões de matriz africana. A gente tem dentro do nosso quadro colaboradores que é dos povos originários, indígenas. Mas a gente, respeitando todas essas religiões, a gente entende que ter fé é importante. Então, a gente começa todas as reuniões com uma oração, e a gente mantém isso, né? Na hora da gente escolher entre contratar ou desenvolver, como a gente entende que o papel da Pague Menos é promover a mobilidade na arquitetura social, porque tem muitas pessoas, muitas histórias de colaboradores que entraram como caixa, ou como entregador, ou como serviços gerais, e que hoje estão como ou gerentes de loja, ou gerentes regionais, inclusive diretores. Então, como a gente tem essa carreira muito forte, né? Essa mobilidade dentro da empresa, então, entre contratar alguém e desenvolver alguém, a gente está atento, vai ter que contratar alguém. Não tem ninguém dentro de casa que possa ser desenvolvido para essa cadeira, né? Para essa vaca, né? Então, a gente, enquanto conselho, fica desafiando os executivos para estar atento a esses detalhes. São coisas que permeiam os nossos valores e que, se a gente for cuidando disso, a gente vai garantindo que a cultura se perpetue, né? Sim. Patriciana, você já liderou vários projetos inovadores, começando pela área de novos negócios, depois na área de mercado, agora como presidente do conselho. Na Pague Menos, como é que vocês fazem para fazer caminhar juntos inovação e propósito? Dentre várias ideias que surgem, qual é aquela que vira
projeto e aquela que não vira? Dizer não é mais importante do que dizer sim. E é muito mais difícil também, né? É difícil você descartar, mas esse é um exercício que a gente tem. E a PagMenos, ela tem como característica, muito imbuída pelo próprio fundador, o fundador é muito disruptivo, muito inovador, muito desbravador, então ele traz um pouco desses valores para a empresa e a gente tem que permanecer. Então, a PagMenos tem no DNA a inovação. Mas para eu inovar, eu tenho que plantar hoje o que eu vou colher no futuro. Então, a gente tem muito claro de que o básico precisa estar bem feito e eu preciso estar atento no que a gente chama de H3, que é o horizonte 3. Eu vou ter que plantar coisas aqui para lá eu estar colhendo. Se eu não planto nada agora, eu não colho a inovação no futuro, né? Então, a gente... Lógico que tendo muito cuidado entre os pesos, os recursos são limitados, então não dá para a gente ter tempo para tudo, nem recurso financeiro para tudo, nem braço para tudo, então tem que dividir bem, né? Tudo, né? Então tem um funil de inovação, então várias ideias, e com 26 mil colaboradores, ideia é o que não nos falta, né? Ainda mais que a gente é uma empresa super diversa e a diversidade sempre foi um valor muito grande nosso. Então muitas ideias são colocadas nesse grande funil, tem uma metodologia para a gente dizendo não ao que precisa dizer não, e quem sai lá no final do funil são aquelas ideias que de fato a gente entende, que colaboram com o nosso propósito, são inovadoras, disruptivas, que a gente vai começar hoje para que ela seja uma inovação no futuro. Assim foi o Clinic Pharma, por exemplo. Em 2016 a gente iniciou, a gente penou muito, porque nem era regulamentado a farmácia fazer alguns serviços que a gente fazia, né? Então, a gente começou, lutou, trabalhou a legislação, assim como, quando chegaram os carros, não tinha legislação para carro, só para carruagem. Exato. Quando a gente entrou com o consultório farmacêutico, não existia nem a nomenclatura de consultório farmacêutico, né? Então, a gente foi criando... várias frentes paralelas para poder fazer acontecer, né? E a gente foi criando que hoje faz todo sentido e nós já estamos com super inovação, que é o novo modelo de farmácia, com o consultório, né? Então, a gente tem caminhado nesse sentido. Põe tudo no funil, vai através de um framework identificando o que está a ver com o propósito e o que não está, o que faz sentido e o que não faz, e aí no final saem algumas boas ideias para a gente tentar colocar em prática. Patriciana, eu vou te fazer uma pergunta, assim, um pouco profunda, digamos assim. Tem uma frase que fala muito assim, das empresas familiares, que eu acho muito importante até para quem vive em família, como a gente vê a sua família, né? Você é uma pessoa muito família, vê o seu núcleo familiar ali, você está sempre com seus filhos, né? Vocês estão sempre juntos, mas assim, a empresa, a família pode destruir a empresa, mas a empresa também pode destruir a família, né? Então esse é um grande desafio das empresas familiares. Como que vocês, em família, cuidam para que isso não aconteça? É um desafio muito grande e quando você olha as histórias das empresas familiares, normalmente essa mistura acontece e muitas vezes nocivas, né? Exato. E aí eu vou trazer para você o papel importantíssimo da minha mãe, que é outra mulher. Nós estamos aqui num projeto de mulheres, né? Então, mulheres fortes. Minha mãe é essa grande embaixadora. Ela garante que a família esteja sempre muito forte. Porque na cabeça dela, é a família forte que fará a empresa forte e não ao contrário. Muito bom. Então, ela sempre trabalha para que a gente tenha relações muito consistentes. Então, ao longo da nossa vida toda, né? Ela sempre fez questão. Meu pai sempre trabalhou muito. E as pessoas perguntam, ele era ausente, já que ele trabalhava tanto? Não, ele não era, porque ela fazia questão de dizer, filhinho, né? Que é como ele chama ele, você pode rodar o mundo inteiro, mas sábado e domingo eu quero você em casa para ficar com os nossos filhos, né? Então, eu vou ser o mecânico, o professor, a motorista, o que precisar ser de segunda a sexta. A partir de sexta à noite, você está aqui conosco, 100% vivendo a nossa família. Então, ele se fez muito presente. E assim ela faz também com a gente. Hoje já somos todos casados. Toda quarta-feira tem o jantar dos filhos. Ela, meu pai e nós filhos. Todas as terças-feiras tem o almoço dos netos. É ela, meu pai e os netos. Muitas vezes meu pai não consegue, porque como combinado é de segunda a sexta, às vezes na terça ele tá viajando, mas ela tá lá, tem né, esses passando rituais, os valores, passando o que é que ela acredita como sendo o importante de uma família, porque se nós estivermos fortes enquanto família, dificilmente as coisas da empresa irão abalar. E tem uma frase que meu pai, várias vezes, liga pra gente e diz assim,
eu não sei nem quem tá do outro lado da linha. Ele diga aqui para essa pessoa qual é que é o nosso lema. E aí a gente responde, família em primeiro lugar. Muito bom. Porque sempre ele embutiu na nossa cabeça que a família vai ter que ser em primeiro lugar. Podemos estar muito bem na empresa, podemos estar muito mal na empresa, mas a família vai estar em primeiro lugar. Podem estar todos na empresa, pode estar 1 ou 2 na empresa, pode estar... Mas a família vai ser em primeiro lugar. E isso deu também muita liberdade para a gente garantir na empresa as cadeiras corretas. Entendam aí? Normalmente a sucessão, o caminho mais fácil e curto seria o mais velho ou o homem assumir as posições de destaque. O Mário, meu irmão, ele é o mais novo lá de casa e ele virou CEO. Entre nós 4, foi ele que foi o CEO. Né? Eu sou mulher e não sou a mais velha, porque eu sou a terceira, então tenho uma irmã mais velha, tenho um outro irmão homem, eu sou a terceira e eu que fiquei como presidente do conselho. Então, assim, a gente, de fato, no começo, eu e nossos irmãos, a gente precisou ir para terapia. É importante dizer, que a gente achava que o amor de pai se confundia com... o orgulho do executivo. Então, se a gente trabalhasse mais, se a gente fosse mais eficiente na Pague Menos, nós iríamos ser mais amados. Mais amado. Pai. Mas com isso a gente foi começando a entender que uma coisa não tem nada a ver com outra, já que a família é em primeiro lugar, nós vamos ser amados estando ou não estando dentro da empresa. E aí as coisas foram fluindo e foram sedimentando, né? Então, hoje eu estou como presidente do conselho, os meus outros irmãos estão como conselheiro. Durante 8 anos o Mário foi presidente executivo. E tá tudo bem, né? Então, a família tá ali independente de quem tá, quem não tá, como não é. E em primeiro lugar, e antes do negócio, né? A gente tá falando aqui desses papéis, e aí a gente entrou nessa seara da família, né, Patriciana? E para as pessoas que estão escutando a gente entenderem um pouquinho dos CPFs que estão por trás do CNPJ, né, de Pague Menos. É bacana essas tuas falas, são bacanas as tuas falas aqui pra gente humanizar e dar uma cara. As pessoas já te conhecem muito, mas algumas não conhecem ainda. E aí você, Patriciana, profissional, executiva, e vi até lá na sua trend que é mãe, né? Então, conta pra gente um pouquinho, e até pegando esse gancho, Mari, né, do que vocês idealizaram aí, do cuidar de mim, né, daquela mulher que tem 10 papéis e que precisa cuidar dela também, porque ela também precisa estar bem para exercer todos esses papéis, né? Você falou da terapia, né? E aí você tem a Patriciana, que é filha do Deus Mar, que é executiva, que é conselheira, que é presidente, mas você tem a Patriciana, esposa do Davi, você tem a Patriciana mãe, a Patriciana avó, não parece, mas tem a Patriciana avó, né? Você tem uma série de outros projetos pessoais seus, você falou de fé aí, você tem outras frentes abertas. Como é que a Patriciana acorda na segunda-feira e ela dá conta de tudo até domingo e ela termina sã, feliz? Durante algum tempo na minha vida, talvez pelo perfil do Deus Mar, eu tenho que trazer várias vezes o nome dele, porque ele uma referência muito importante para muitos, e para mim, sem sombra de dúvida, é uma das minhas grandes referências. Ele é muito ativo e é homem. Então, ele pode se dar o luxo de preencher todos os dias da agenda dele com as coisas de empresa, salvo o sábado e domingo, que minha mãe exigiu, né? Então, durante muito tempo, na minha cabeça, a pessoa de sucesso era a pessoa que não tinha espaço na agenda livre. Tinha que estar todos os espaços da agenda preenchida. Então, eu sempre fui com a agenda muito cheia de coisas, né? E quando eu comecei a perceber o mundo, né? Uma coisa é você começar a trabalhar, outra coisa é que você ia amadurecendo, que não tem a ver com idade, né? Você pode amadurecer mais cedo, pode amadurecer mais cedo. Quando eu fui percebendo que não adiantava eu ter todos os espaços da minha agenda ocupada, se eu não estava tendo tempo de qualidade com aquelas pessoas que eu amo, e eu não estava impactando verdadeiramente as pessoas, né? Então, hoje, falar de terapia é comum, falar de ter um psicólogo, um profissional para lhe ajudar é comum, mas desde 2001, que eu faço terapia. Então, nós estamos falando aí quase 24 anos que eu sou terapeutizada, né? Porque eu entendia que eu precisava ter um autoconhecimento muito forte para poder conseguir trabalhar com todos esses papéis e me perdoar quando eu não conseguisse exercer papel A ou papel B dentro da expectativa que eu queria, né? Então, eu namorei com o meu marido por 7 anos. Ele é de uma empresa familiar e ele é a segunda geração dessa família e ele assumiu o papel de presidente. Eu sou presidente do conselho. Então, se a gente não tivesse as coisas muito azeitadas,
o lance do profissional poderia trabalhar o família. E minha vocação é ser família, né? Então, a gente sentou, enquanto marido e mulher, na época ainda namorados e noivos, né? Olha, a gente vai ter que se organizar. Se a gente não se organizar direitinho, as coisas não vão... Vai desandar. Vai desandar. Para você, família é uma coisa muito importante, para mim também é. Para você contribuir com o mundo, né? No que diz respeito à profissão, é muito importante para mim também é. Então, a gente precisa combinar. Se eu consigo dar conta de uma empresa com X mil colaboradores, com X mil unidades, no caso dele, ele trabalha com serviços de equipamentos pesados. Se você dá conta de vários colaboradores, de minério, de guindastes, de ponte, disso, daquilo, não vai ser possível que a gente não consiga dar conta da nossa família. E aí eu tenho um parceiro de vida, né? Ele de fato é um parceiro com os meus mesmos valores. Tenho a minha mãe como uma grande pessoa na minha rede de ajuda, porque você precisa ter essa rede de ajuda, tem que ter essa humildade. Eu digo que nós mulheres temos que ser ousadas, corajosas, se jogar, mas a gente não pode ter a síndrome da Mulher Maravilha. A gente tem que ter rede de apoio. A gente precisa ter a rede de apoio. Precisa. Não é problema pedir ajuda a uma boa creche, a uma boa escola, a uma babá, quem pode ter a babá, a uma irmã para poder ajudar, a uma mãe, a uma tia, ao marido, parceiro, a parceiro, o que quer que seja. É importante que você tenha essa humildade de pedir para poder exercer todos esses papéis. Eu precisei entender tudo isso, né? Então, eu tenho que ter um parceiro legal e que esteja comigo acreditando nas mesmas coisas que eu acredito. Eu preciso ter essa rede de ajuda. E o que é mais legal é que todas as frentes que eu estou atuando são frentes que elas comungam com o meu propósito de vida, que é cuidar das pessoas. Então, na Pague Menos, eu exercito cuidar das pessoas. Na família, eu exercito cuidar das pessoas. Nos movimentos que eu tenho, como, por exemplo, a gente comentou sobre o movimento de fé, que é o Amare, né? É um movimento que a gente fundou em 2015. Esse ano a gente está fazendo 10 anos de fundação 2015, do Amare. 2015. Mais recente. 10 anos, passa assim, ó. Então, eu e o meu marido, junto com o Padre Eugênio, que é um padre muito espiritualizado, muita sabedoria aqui do Ceará, a gente fundou o Amare, que é um movimento voltado para casais recém-casados. A ideia é a gente mostrar que viver a dois é super difícil, é extremamente desafiador, mas o projeto Família é um projeto que vale a pena você lutar por, né? Então, a gente tem esse projeto com o Padre Eugênio, já são 10 anos, nós temos mais de 2.000 famílias que são assistidas pela gente, jovens casais, a gente acompanha esses casais no começo da vida de casado, durante os primeiros 7 anos, tem a crise dos 7 anos, né, então a gente acompanha esses casais e depois a gente direciona. Aqui no Ceará, o nosso estado, ele é muito frutífero no que diz respeito a instituições religiosas, então tem Shalom, tem Novo Caminho, tem a equipe de Nossa Senhora, tem tantos grupos bonitos, né? Então, a gente acompanha, mostra a importância de caminhar em comunidade, caminhar com pessoas com seus mesmos valores e depois apresenta os outros movimentos para eles irem. O Padre Eugênio é realmente um padre muito sábio, porque além de ter o Amare, que as pessoas dizem, mas Amare, que é só os casais recém-casados, mas ele tem outro grupo que é para os casais de mais tempo, ele tem outro grupo para os casais de segunda união, ele tem outro grupo para os casais que são homoafetivos, porque ele entende que o projeto família precisa ser cuidado, né? Dentro do formato que hoje tem, mas precisa ser cuidado. As pessoas precisam ser acolhidas, né? Amadas, respeitadas. Então, a gente tem esse projeto muito legal e tudo tá alinhado ao meu propósito, que é cuidar de pessoas, né? Falando de cuidar, né? Falando que você cuida de todo mundo, né? Da família, dos filhos, dos casais na igreja, dos seus colaboradores. E você falou sobre autoconhecimento. Autoconhecimento realmente é uma ferramenta muito poderosa. Mas além da terapia, Patriciana, você cuida de todo mundo. O que você faz para cuidar de você? Para eu entrar na terapia, porque eu não estava cuidando de mim, né? Então, a gente às vezes tem essa escolha de caminho que é um pouco errática, que é tentar cuidar de todos e acabar não cuidando de você. Então, a partir da terapia, eu fui entendendo que precisava ter esse tempo. A agenda lotadinha não era o melhor caminho. A gente precisava ter esses cuidados paralelos. Em 2017, eu identifiquei um câncer. E, graças a Deus, por a minha atenção de estar sempre fazendo os exames, né? Eu consegui diagnosticar muito cedo, que só a cirurgia já foi curativa, eu não precisei passar nem por quimioterapia, nem por radioterapia, nenhum tipo de terapia. E isso mostrou como é importante fazer a prevenção, fazer a triagem. Então, eu tenho realmente
um cuidado. Se você perguntar, Patriciana, então você é aquela que acorda cedo, faz atividades físicas, se alimenta bem? Não é bem assim, sabe? Então eu luto com a disciplina de tentar fazer a atividade física, eu luto com a disciplina de tentar me alimentar da melhor forma possível. Sabe que precisa ser feito. E assim a gente vai equilibrando. Eu tenho a consciência do que precisa ser feito, às vezes eu me permito o pecado de não fazer, mas eu entendo que é importante e a vida tem me mostrado isso, né? Que bom que ela me mostrou de uma forma reversível. Porque eu poderia ter negligenciado e não ter sido reversível, né? Então, como eu fui periódica nos meus exames, eu consegui cuidar tudo direitinho. E aí mostrou claramente que é importante. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte. A gente fala muito de prevenção, de cuidados, de que o diagnóstico precoce salva, mas, infelizmente, a cultura do brasileiro não é tratamentos preventivos. É só quando tá já crônico, no ápice da dor, no problema que eles procuram. Então, quanto antes a gente cuidar das coisas, melhor, né? Muito bom. A gente está caminhando aqui, Mari e Patriciana, para a nossa reta final. A gente ficaria aqui horas conversando com a Patriciana. E geralmente aqui no Plano Business, né, a gente fala de impulsionar negócios e de inspirar pessoas, Patriciana. E a gente é uma coxinha de retalho de muitas influências. Você falou aí da influência do seu pai, que é muito forte na sua vida. E aí a gente queria te perguntar quem ou o que inspira a Patriciana Rodrigues. Minha família é a minha fonte de inspiração. Seja minha família maior, que aí vem pai, mãe, meus irmãos, né? A gente está num estado que ele é muito preconceituoso, né? A gente fala, o Brasil, o mundo é preconceituoso, o Brasil é preconceituoso. Se for para o núcleo Nordeste, é ainda mais preconceituoso. Se for para o Ceará, o negócio piora muito, né? Infelizmente, o Ceará, ele tem alguns marcos, graças a Deus, mais antigos, né? De feminicídio, de coisas que não são legais, de machismo. E aí, por exemplo, minha família, e aí por isso que eu trouxe esse tema dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos homens e tenho meu pai. Eu nunca sofri machismo dentro de casa, né? Nenhum preconceito. Eles sempre me empoderaram a realizar todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Então, para mim, eles são grande fonte de inspiração. E eu vou pro meu núcleo menor. Meu marido é um grande parceiro de vida, me estimula a voar alto, né? Na certeza de que ele vai estar ali dividindo comigo todas as tarefas. E meus 4 filhos são realmente grandes inspirações, né? Eu já tenho filhos que já estão começando profissionalmente, né? E eu fico feliz deles estarem fazendo as escolhas certas. E cada nova escolha eu fico, então, eu tenho que continuar acertando, porque eu sei que eles olham para mim e se inspiram, né? E aí é um retroalimentar, eu olho para eles, me inspiro, eles olham para mim e se inspiram. E aqui no Ceará a gente tem muitos empresários, né? Super disruptivos. Eu acho que a gente pode agradecer, homenagear várias pessoas aqui no estado. Eu não vou citar o nome de A e de B, porque são muitos. A gente aqui ri da própria tristeza, por isso temos muito comediante, mas isso faz com que a gente também tenha muito empreendedor, né? Empreendedores, mulheres e homens, e são pessoas fortes, que eu olho a trajetória de cada um deles e diz, esse aí me inspira. Patriciana, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque geralmente a gente termina com essa pergunta. Muito bom. Mas você levantou uma bola que eu não posso deixar de chutar. Você falou um pouco da questão do preconceito, do machismo, e você é uma filha mulher que hoje está como presidente do conselho. Uhum. O que muda, na sua opinião, quando mais mulheres ocupam esse espaço de liderança, né, no topo da gestão nas empresas? Muda muito. Não é uma coisa sutil, não. Muda muito. Por quê? Eu participei de um curso de neurociência que fala muito sobre como o nosso cérebro processa as coisas. E a gente, para poder para economizar, não gastar energia, economizar energia, a gente tende a agrupar as coisas. Eu digo muitas vezes isso. Tudo que é redondo, a gente diz que é bola. Porque fica muito mais fácil, né? Uhum. Mas quando você vai entendendo e tendo maior discernimento, nem tudo que é redondo é bola. Sim. Né? Então, se eu só vejo homens em posição de liderança, todo líder é homem. Uhum. Quando você vai tendo mais sabedoria, você entende que não precisa ser homem para ser lá. Então, para aquelas pessoas que ainda estão economizando energia, tem mais mulheres em posição de liderança, vai dar a vez de dizer assim, se ela pode, eu posso também. Uhum. Então, é importantíssimo que nós coloquemos mais mulheres em posição de liderança. Nesse sentido, eu acho que algumas ações afirmativas precisam ser feitas. Uma agenda de fato. Não pode ser uma coisa que aconteça naturalmente, porque se for naturalmente, vai demorar muito, né? E muitas coisas estão enraizadas dentro de nós. Eu sou uma mulher que tem muita consciência da agenda de equidade de gênero. E mesmo assim, eu me vejo
trazendo algumas falas que são extremamente preconceituosas. Imagina quem não tem essa consciência, imagina quem não tem essa agenda, né? Então é importante que a gente cada vez mais trabalhe com ações afirmativas para que a gente possa ter cada vez mais mulheres em posição de liderança, em posição de voto, em posição de decidir projetos para a população, ter voz, para que a gente possa dizer, se elas foram, nós vamos estar lá, porque um ambiente diverso, e aí não é em nenhum momento trazendo que a mulher é melhor do que o homem, não é uma questão de mulher. A diversidade, ela faz todo sentido. Sim. E é a diversidade em todos os aspectos, né? Homem e mulher, de gênero, qual ele for, faixa etária, né? Se você tem só pessoas de uma faixa etária, você perde a beleza dos mais novos, ou dos mais velhos, ou dos do meio. No nosso caso, a gente é tão rico a Pague Menos. Eu falei para vocês, eu tenho pessoas que são povos originários. Eu tenho um gerente que ele vai para a loja de cocá. Que legal. É muito lindo isso, né? Então, a gente poder entender com a cultura dele coisas que talvez a gente não conseguisse criar, porque a gente não tem a vivência que ele tem. Sim. E como eu vou atender também povos originários, por que não ter dentro da minha empresa povos originários, né? Se eu vou atender pretos, por que eu não tenho dentro da empresa, né, pretos? É importante que a gente tenha solução. Eu estou falando de acesso, a maneira como talvez o homem branco, 40 mais, classe A, tem acesso a uma saúde é diferente do povo originário, dos índios, né? Então a gente precisa estar atento a todas essas nuances e eu acho que isso é importante. Então que bom que você trouxe essa fala. Eu acho que cada vez mais, se nós observássemos a diversidade dentro dos locais de poder, nós teríamos empresas mais humanas, empresas com mais oportunidades de igualdade. E para terminar, né, se vocês me permitem, eu sempre, quando estou em vários públicos, eu falo, eu acho que quanto melhores seres humanos nós formos, melhor líderes seremos. Não tem como você ser um bom líder se você não for um bom ser humano. Então, invista na sua humanidade. E com a era da inteligência artificial, então, mais do que nunca, a sua humanidade fará a diferença. Se você está com medo de perder o emprego por conta da IA, seja cada vez mais humano, porque ela nunca será humana, né? Muito bom. Luciana, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast, né, Camila? Muito bom, muito obrigada. Foi muito rico, né, Mari? A gente já tinha escutado a Patriciana em diversos momentos. Algumas vezes. Mas toda vez que a gente escuta novamente, a gente extrai alguma coisa de novo, porque você tem um repertório que é um repertório que soma, com certeza. Obrigada, meninas. Foi um prazer participar desse projeto, que tenhamos cada vez mais mulheres tendo voz. Obrigada também, vocês que nos acompanharam até aqui. Quem não segue ainda, segue nosso canal do YouTube, Unimed Fortaleza, e demais plataformas de streaming para mais conteúdos do Plano Business no nosso podcast.